painel, e aí eu convido aqui ao palco Yuri Mendonça, que é o CEO da CEMIG SIM. Também chamo ao palco Pablo Toledo, que é o diretor de Branding e Comunicação da BYD. E o deputado Arnaldo Jardim, que já deu ali um spoiler do que está pensando, que é relator de várias pautas importantes à transição energética. Obrigado aos três. A gente começa aqui, eu começo com o meu vizinho aqui de palco, Yuri. Yuri, como é que tem sido nesse esforço a gente conversou aqui no painel anterior, né? Como a nossa matriz, ela já é bonita para quem olha de fora e gera inveja pelo mundo. Mas como garantir que esta energia limpa que se gera no Brasil chegue de fato às casas, às indústrias, isso se transforme em um consumo verde de energia? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, né, a CNN e todo o time pela oportunidade de estar aqui. A CEMIG SIM hoje é a unidade de negócio voltado para a parte de geração distribuída de energia renovável, né? E a gente vem participando desse processo desde que teve a consolidação mais intensiva da 14300, onde teve a participação muito atuante do deputado, levando uma oportunidade de democratização, né, do uso da energia limpa para o mercado, né? Eu costumo dizer que hoje o mercado, você tem uma parte que é micro GD, que é mais conhecida, que é a parte rooftop de telhado, que ela representa 65% da capacidade instalada hoje, e nós temos 35% da capacidade, que são as mini GDs, que são as fazendas solares, onde que tem como oportunidade de levar para o cliente final, seja ele pessoa física ou jurídica, né, o uso da energia por assinatura, que é assim que está sendo falado no mercado, né, que é um desconto na tarifa, onde que não tem investimento, não tem obras, e é um mercado complementar de micro GD, né? Eu costumo dizer que são mercados que não são substitutivos, né? Quando a gente pega uma oportunidade, por exemplo, de uma pessoa que olhando um pouco a questão de São Paulo, que é muito verticalizado, né? Nem todo mundo tem capacidade de fazer uma autoprodução, né? Uma construção no telhado, né? Então, a opção de uma mini GD acaba sendo, né, uma visão de ter um uso consciente, renovável e com uma visão de incentivo também financeiro para que possa usufruir o uso da energia, né? Agora, há pouco foi citado no painel e a gente participa um pouco desse movimento. Acho que é importante lembrar, o doutor Reinaldo comentou, a CEMIG, por mais de 70 anos de existência, participou por todas as matrizes energéticas, e assim, obviamente hidráulica, eólica, e também a gente participa do mercado, onde que a gente, né, foca em cima do mercado de mini GD, né, como sendo o nosso atributo dentro de Minas Gerais para levar a opção para o cliente. Mas esse mercado ele cresceu de forma exponencial. A gente também tem que saber que o mercado ele tem que amadurecer, né, e seguir um pouco essa linha do equilíbrio, né? E aí, só resgatando, em 2019, geração distribuída era 2 GB de geração no Brasil. Nós fechamos no último mês 42 GB de capacidade. E 19, então, né? Tudo aquilo que cresce de forma exponencial, ele tem o seu benefício, o seu papel, seja subsídio, que seja numa visão de abrir oportunidade de mercado, mas eu concordo também, como outros mercados mais maduros, todos passou por uma certa evolução de acomodação. Foi assim que aconteceu no setor de telecomunicações, foi assim que aconteceu no setor financeiro. Então, não vai ser diferente o que a gente passa por aqui, né? Então, a gente é mais uma opção, né? A gente é líder no mercado de Minas hoje, mini GD, representando 26% do share, mas, obviamente, é ainda muito distribuída essa participação, a gente sendo uma das escolhas aí para levar energia renovável para o cliente final de baixa tensão, especificamente que endereça a geração distribuída. Muito bem. Bom, Yuri reconhece que a gente está no momento em que as peças podem ser ali acomodadas, né? A poeira pode baixar um pouquinho. Então, é o gancho perfeito para ouvir o senhor, deputado. Que pautas, que grandes temas o senhor, como um dos líderes da discussão
sobre este assunto lá no Congresso Nacional, traz. O senhor já deu alguns spoilers aqui. O que trazer para o debate no Legislativo para tentar melhorar esse cenário? Bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Fernando, saudá-lo. Uma alegria estar ao lado aí do Auri e também do Pablo, e poder saudar você, João Vitor, CEO da CNN, por essa estruturação que está se vivendo com essa equipe formidável aqui, as novas verticais de infra, agro, e particularmente nós podermos inaugurar isso aqui. Eu estou muito feliz com isso. Sinto que há um espaço importantíssimo que vocês preencherão de conteúdo. O debate no Brasil, e aí me permitam só uma consideração geral fazer, Fernando, ele está repleto de adjetivos e muito carente de substantivos. A polarização extrema que há no debate político hoje do Brasil simplifica questões e impede que as pessoas vão ao fundo, né? E aqui nós tivemos esses dois painéis, tanto pela apresentação da presidente Magda, como Reinaldo e aqui o Sandoval no painel anterior, um sinal do que pode ser dito. E, buscando respondê-lo, eu vou pegar uma primeira questão. Eu vou contar um caso muito rápido aqui, muito rápido. Eu estive em outubro, numa reunião importante em Washington, tinha um patrocínio do BID, e lá nós tivemos um diálogo com 4 representantes do governo americano, o Ministério do Comércio, o Ministério da Guerra, o Departamento de Estado, lá chamam departamentos, e o Departamento de Energia. Num determinado instante, um desses interlocutores, eu fui lá porque eu estou relatando a legislação sobre minerais críticos estratégicos, que, aliás, aqui já, hoje nós estamos dando notícias, né? Várias aqui já produziram leads, né? Então, nós vamos, no próximo dia 7, eu vou apresentar meu parecer sobre isso e ele vai a plenário. Acertei com o presidente Hugo ontem à noite. Mas lá, qual é a razão de eu estar mencionando esse caso aqui? Um determinado representante do governo americano falou: o Brasil é muito complicado porque tem muita insegurança jurídica. Então, eu falei: é verdade, nós temos problemas, né? Mas talvez tenha algumas coisas que vocês não saibam. Só para citar o setor de energia, praticamente toda a nossa geração é hoje concedida. Praticamente toda a nossa transmissão, não praticamente, toda a transmissão é concedida. E a nossa distribuição, em boa parte, concedida também. Contratos que vão ser renovados agora. Contratos de 30 anos que vão para mais 30 anos sendo feitos. Tá certo? Nós temos o maior programa de concessões e PPPs, isso transcendeu o governo no setor de infraestrutura, transportes agora, tá, e nós temos um pacote muito significativo, inclusive em alguns casos, hoje Minas está muito aqui em evidência, o próprio ontem, onde foi a famosa 361, foi finalmente feita a concessão e nós esperamos que seja um dos problemas ali resolvido, é um problema estrutural para o Estado, tá certo? Eu falei: eu imagino a apreensão de vocês, com tarifas que mudam do dia para a noite, e imagino a apreensão de vocês, porque o último grande programa que os Estados Unidos lançou no setor de energia foi o Inflation Reduction Act, tá certo? Em que muitas pessoas apostaram, inclusive, no setor de energias renováveis ou construção de baterias para veículos, e isso foi totalmente revisto pelo atual governo. Então, eu acho que temos problemas, temos dificuldades, mas nós temos uma base de estabilidade que nós temos que proclamar, e ela é fundamental. O capital estrangeiro não é hostil aqui no Brasil, nem hostilizado, tá certo? Nós temos hoje um diálogo muito grande e precisamos disso. A própria legislação de minerais críticos, creio eu, parecer pelo menos, apontará nesse sentido e será a decisão do Congresso de fazer nesse rumo. Aqui, com relação especificamente ao setor de energia, eu tenho algumas coisas, não vou fazer uma consideração geral como fiz. Acho que premissas tecnológicas, uma nova referência de como produzir, uma nova alternativas de fontes, mudaram o contexto e recomendo essa reforma
que o nosso Sandoval já aqui provocou e o Reinaldo concordou integralmente com relação a isso. Pontuar algumas coisas. Curtailment. Nós precisamos ter uma resposta a isso. Nós demos uma resposta parcial quando da votação da 1304. Isso se converteu depois na lei 15629, tá certo? Esse aspecto foi vetado pelo governo e há um caso a ser resolvido. Nós começamos a praticar um novo conceito de reservação. Teve agora o LRECAP, foi um certame muito disputado, mobilizou muitos recursos e teremos que vir agora com a questão das baterias, né, que estão sendo normatizadas. A ANEEL está fazendo um esforço muito significativo nesse sentido, mas nós temos que incorporar. Nesse instante que nós estamos aqui reunidos, está tendo uma reunião do CNPE. Desculpe, é amanhã. Hoje é quarta, né? Amanhã. Então, amanhã é a reunião do CNPE. Um dos itens que vai ser deliberado no CNPE é o uso de hidroelétricas reversíveis. É uma coisa formidável isso, porque as baterias não são só as baterias de origem química, mas são as baterias hidráulicas. Então, nós vamos abrir uma boa vertente, contando com uma das virtuosidades que nós temos no nosso sistema. Então, isso vai qualificar, inclusive, a energia hidroelétrica. E nós temos um grande desafio, que é a abertura do mercado livre, né? Isso é necessário que toda uma sistemática de preços, uma sistemática nova de contratos seja estabelecido, um grau de conhecimento muito grande do consumidor. Então, eu acho que esses 4 aspectos são questões muito imediatas a serem enfrentadas, para serem tratadas, mas eu reivindico um quadro de estabilidade jurídica importante que nós temos. E para isso, aí vou fazer um repto e até retribuir um reconhecimento aqui ao doutor Sandoval, que é a necessidade de fortalecer as nossas agências reguladoras. As nossas agências hoje estão processo de captura política e de ocupação política das agências, desvirtuando aquilo que era o seu objeto original, de ter um aspecto mais técnico, que eu acho extremamente perigoso para o futuro. Interessantíssimo, é uma pauta que me parece absolutamente urgente do ponto de vista de custos da economia, né? Porque a energia, como citado aqui em todos os painéis, acaba sendo um grande custo da economia para todo mundo. Então, e quando a gente tem uma distorção como essa que se observa hoje, a economia toda se prejudica e muito. Eu queria ouvir o Pablo sobre o fenômeno interessantíssimo, porque a gente está falando sobre um país que tem energia limpa, um país que conseguiu, e de maneira, como muito bem lembrou o deputado, sem lado político, a esquerda e a direita compraram, entenderam que é uma política de Estado, conceder, contar com o setor privado, não é um bicho-papão mais tudo isso para os governantes. Então a gente tem energia limpa, um setor privado atuante no setor elétrico, e temos algumas questões a serem resolvidas, obviamente, como qualquer segmento da economia, mas é um setor que tem se mostrado aí muito resiliente, com bilhões de reais em investimento a cada ano. Como é que a BYD, ao trazer veículos elétricos, e que, de maneira, para mim, muito surpreendente, em janeiro, o carro mais vendido no Brasil foi um carro elétrico nas concessionárias. É absolutamente incrível. Como é que tem sido para um setor como o seu estar diante deste debate, ser a última ponta dessa grande discussão? Tem sido confortável estar num mercado como o brasileiro, ou ainda há dúvidas, apesar do interesse do consumidor em ter um veículo elétrico na sua casa? Bom dia a todos. Tem sido ótimo. A minha principal função hoje aqui é tirar pedido de vocês. O carro mais vendido do Brasil no varejo em 2026 é elétrico. Eu falo isso no dia 1º de abril, a gente fechou março ontem. O Dolphin Mini é o carro mais vendido do Brasil
no varejo em 2026, porque foi o carro mais vendido do Brasil em fevereiro e em março, né? A gente fechou fevereiro com 4.800 unidades e março ontem 6.000 Dolphin Mini. A gente chegou muito perto de vender 10.000 carros elétricos, puramente elétricos, em março, né? Queria, antes de tudo, agradecer o convite o Yuri, agradecer a participação, o deputado Arnaldo Jardim, e fazer das suas palavras as minhas. João, isso aqui é muito importante, o que você está promovendo. Bruno, a gente precisa discutir, um fórum como esse é muito importante para nós, porque a gente está vivendo uma transformação e esses números falam muito alto, né? E a gente não teve tempo de discutir essa transformação e acho que isso é um pouco de uma tempestade perfeita, né? De por que a gente vendeu 10.000 carros elétricos de uma hora para outra e o país está preparado para isso e a gente não teve tempo, e vou um pouco na esteira da CEMIG, que comemora excelentes resultados, e a BYD comemora excelentes resultados. De uma hora para outra, o carro mais vendido do país é um carro elétrico, e a gente não parou para discutir se o país está preparado e tem estrutura para isso, e que energia que nós temos, né? E as nossas agências estão prontas para regular isso, e a indústria tem suporte, né, tarifário para vir para cá. A China tem, mas outros países, as indústrias de outros países estão prontas para vir para cá e investir no nosso país. Então, esse debate que a CNN propõe é muito rico para nós, e é importante que a gente tenha um fórum como esse. Para nós, é um cenário muito positivo, e eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com a história da BYD, mas a BYD não é uma montadora. É uma empresa que nasceu como uma empresa de bateria, né? De bateria para celular, pela mente de um engenheiro químico que viu ali no meio dos anos 90 uma demanda de bateria para celular, para atender a Motorola e a Nokia, e a partir de uma tecnologia de bateria desenvolveu 4 grandes unidades de negócio: mobilidade elétrica, transporte ferroviário. Ontem, com muita alegria, a gente inaugurou a linha 17 do metrô, que estava prometida para a Copa, não falaram que Copa, então inaugurou para a Copa, graças a engenheiros da BYD, para uma bitola específica. Então, transporte ferroviário, energia limpa, painéis solares e inversores para painéis solares, e eletrônicos, chip, semicondutor, vários elementos de smartphones, iPads e tudo mais. E a BYD ficou conhecida no Brasil por causa dos carros, mas tem uma série de produtos derivados de bateria. E agora, a bateria vai ser um elemento muito importante para a gente não sobrecarregar a rede elétrica, e esse vai ser um outro debate que vai estar posto à mesa, né? A partir do aumento da frota elétrica e também híbrida, porque no nosso caso, o que a gente tinha até aqui era uma frota híbrida de carros a combustão com suporte de bateria, e no nosso caso a gente chama de super híbrido porque é um carro elétrico. O nosso carro híbrido é um carro elétrico com suporte de um motor a combustão, é um carro híbrido plug-in, então que exige também da rede elétrica. Então, a gente tem uma planta em Manaus de baterias para chassis de ônibus elétricos, que a gente vai transformar também numa planta de baterias estacionárias, que é um modelo de negócio que já funciona bem nos Estados Unidos, porque a rede hoje nos Estados Unidos é sobrecarregada por causa da grande frota de carros elétricos. Todo mundo carrega o carro elétrico no mesmo horário, das 6 às 10 da noite. E esse é um grande negócio para a BYD nos Estados Unidos, bateria estacionária. A gente não vende carro nos Estados Unidos, mas negocia bateria estacionária e assim não sobrecarrega a rede nos Estados Unidos. Mas, para me concentrar na sua pergunta, a BYD, no caso, estava preparada para essa explosão e tem um foco muito claro, está entre top 3 até 2028 e liderar até 2030. Yuri, já que o Pablo nos falou sobre esse interesse gigantesco do motorista brasileiro, como é que tem sido para oferecer
a infraestrutura e a capacidade para o consumidor final conseguir, de fato, recarregar seu veículo depois de chegar do trabalho? Antes de responder essa pergunta, eu queria somar força com o deputado Arnaldo, né, e com o Pablo aqui. A questão de BES ela tem um papel fundamental numa visão de harmonização do ecossistema das matrizes energéticas, né? E a gente, durante um bom tempo, tem usado a questão de subsídio com uma visão pejorativa, não uma visão estratégia de indução de tecnologia. Quando a gente pega hoje que a parte de armazenamento e BES hoje, a tributação dela é 79%, é maior do que bebida alcoólica, é maior do que cigarro, isso não pode ser normal. Dado a importância que a gente entende que BES tem no ecossistema, o quanto que isso pode ser usado, analogia inclusive do setor como um canivete suíço, tem várias aplicações, desde off-grid, desde situações de hibridização de usinas, uma série de questões. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de somar força nessas grandes tendências, como o Dr. Reinaldo falou também. Eu acho que essas mudanças e evoluções regulatórias baseadas em macro tendências, ela pode minimizar um pouco esses efeitos colaterais e trazer, de fato, uma estabilidade melhor para o sistema, a qual eu somo coro aqui com o deputado e com a mesa, né? Sobre a questão da mobilidade elétrica, a gente entende, numa visão de ecossistema, a importância de quem hoje é o provedor, né, no caso de energia por assinatura, também participar desse papel. A gente fez uma parceria o ano passado, né, no caso com a distribuidora Águia Branca, que é a distribuidora principal da BID no Brasil, onde a gente fez uma parceria que todo cliente, quando faz a aquisição do seu automóvel elétrico, ele tem uma oferta e um benefício diferente na CEMIG-SIM. Então, enquanto a gente dava 12% de desconto na energia para usar na residência, quando o cliente comprava, quando ele compra hoje, né, o seu carro elétrico e opta por essa modalidade, ele tem 20% de desconto, né? Então, a gente entende que o nosso papel também é fundamental para incentivar essa adesão, porque se a CEMIG-SIM tem como centralidade o cliente dela e o comportamento do consumidor, a gente entende que isso é um atrito no momento da venda, né? No primeiro momento que vai adquirir, sair de um carro a combustão, veículo a combustão a elétrico, né? A primeira pergunta, normalmente, do consumidor é: o que vai aumentar da minha conta de energia? Compensa ou não compensa? A conta passa de uma perspectiva quanto que ele gasta no biocombustível, quanto que ele vai gastar em energia elétrica. Se eu participo da jornada de aquisição, de decisão do cliente final, aonde que eu facilito essa decisão, né, a gente acaba também sendo, né, um impulsionador e um indutor, né, a uma visão de adesão à eletromobilidade. Então, a gente fez essa parceria, passamos no ano passado de 2 gigawatt-hora de capacidade de energia consumida por clientes da CEMIG-SIM com veículos elétricos, né, o que para a gente nota também esse crescimento mês após mês, e a gente entende o nosso papel importante, né, a conduzir e facilitar esse momento de transição do biocombustível para a questão do veículo elétrico. Já que você mencionou a pergunta, me responde, aumenta? Qual que é o impacto do consumidor quando ele faz essa troca e instala lá na sua rede? Ele aumenta quando você tem a perspectiva de um veículo elétrico, ele aumenta o ticket médio de consumo, né? Então, nós estamos falando de um ticket médio do varejo, entre um cliente normal e um cliente que tem eletromobilidade, ele cresce em torno de 35% o consumo da unidade consumidora, né? Lembrando que ele consome, obviamente, o natural, mas ele consome também, né, a questão do veículo elétrico. Então, quando você introduz o veículo elétrico, automaticamente aumenta o ticket médio do cliente na ponta, né? Mas, então, obviamente, essa conta a mais, ela deve ser menor do que aquela paga hoje no posto de gasolina. Não, com certeza, né? Quando a gente faz o TCO como um todo, né, o aspecto da opção para a eletromobilidade, ela tem, né, uma visão de eficiência de custo para o cliente final. Então, além de a gente fazer um uso, né, consciente, além do comportamento de uso do veículo elétrico, quem tem e quem já usou sabe que é muito diferente o toque, tem uma questão também, né, de uso, né? Então, isso tudo é um somatório, não só de experiência numa questão, né, de direção, né, mas também um aspecto de consumo de energia e economia no final. Vende o carro para ele, Yuri. Pois é. Estou quase tirando o pedido aqui. Um banho de chuveiro elétrico. É que eu estou fora da área de construção da CEMIG. O TCO é o seguinte: você vai gastar 5 vezes a menos que um carro a combustão. O TCO que você tem que levar em consideração é que você, em Brasília, não vai pagar IPVA, aqui em São Paulo você não vai pegar rodízio, tem menos peça, a revisão não é a cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros. A fila está formando uma fila ali. Seguro é mais barato. O TCO é incrível, porque você, entre 3 carros com maior
valor de revenda 2 são elétricos. E se tem dúvida... Saindo daqui, você já tira esse pedido e para com Se isso. tiver a dúvida de adquirir, eu vou ajudar aqui o Pablo, né? Você pode assinar um BID também como carro por assinatura através da Águia Branca. Então, aqui você pode transitar numa experiência transacional, né, ou numa experiência definitiva. Vai firme que ele compra. Deputado, a gente está falando muito sobre os desafios atuais, né? O que podemos melhorar do jogo que está sendo jogado. Mas quando a gente pensa em energia, em transição e no futuro, há tecnologias absolutamente incríveis e maravilhosas. Tem desde tecnologias que já existem em outras geografias, como a eólica offshore, por exemplo, ou hidrogênio. O senhor que estuda a regulação no normativo desse setor, o Brasil está preparadinho para isso ou ainda tem um chão legal para ser construído? Primeiro, é extremamente excitante, né? Todo esse momento que nós vivemos. A transformação, a velocidade com que a inovação vem, a pesquisa abrindo novos horizontes, né? O céu é o limite, nem sei se ele é o limite, tá certo? É muito mais além disso, né? Do ponto de vista, por exemplo, do hidrogênio verde, foi mencionado no painel anterior como uma questão importante, mas distante. É verdade, distante. Vamos concretizá-lo. Por onde anda a questão do hidrogênio? Anda por uma formidável decisão necessária, indispensável, da indústria siderúrgica, que é um dos vetores de maior impacto ambiental no mundo, a indústria siderúrgica, de buscar o aço verde. E por aí o caminho do hidrogênio é indispensável. E o Brasil, que exporta minério de ferro e que importa aço, poderá mudar esta referência. Termos aqui produção de aço verde com valor agregado. Hoje, essa situação da guerra está nos colocando desafios extraordinários do ponto de vista, além de toda a questão energética, da questão específica do fertilizantes. Está frequentando todas as notícias isso. A ureia, o gás, tá certo? Nós temos uma condição de ter o hidrogênio também como um fator indutor da produção de amônia verde, que é uma das que mais fecham a conta aí. A pergunta sua, Fernando, eu até tentei, para poder me preparar, fazer a lição de casa, e eu queria mencionar alguns dados que eu acho que para todos nós que gostamos de números aqui e queremos ver as coisas não no plano das ideias, mas no plano dos negócios, né, como se desdobrar, mencionar. O levantamento feito pela CNI, divulgado há 2 semanas atrás, quando a CNI lançou a sua agenda legislativa, fala de 20 projetos, no caso só do hidrogênio, já anunciados no Brasil, ainda não implementados, mas que tem a somatória, olha o número, de 188 bilhões. Nós estamos falando de números relevantes, festejando todo o 40 que você avançou, aquilo que foi a Magda, falando, portanto, de somatórios que dão um quadro muito promissor. Nós optamos na lei que tem do hidrogênio de baixo carbono, que foi coordenado pela comissão que eu presido lá, da Comissão de Transição Energética, nós inovamos, não há nenhum subsídio, o que há é um benefício em crédito quando o projeto se implanta. É uma outra filosofia de como tratar dessa questão. Então, quando o projeto for feito, ali você tem, no momento da operação, no momento da realização, você tem um diferencial tributário naquele momento. Não antes nenhum tipo de incentivo, sem medir a saída e comporta e data limite para você poder fazer. No que diz respeito à eólica offshore, é o tema também, eu mencionei a reunião do CNPE, a sua regulamentação está estabelecida para amanhã. Também no CNE há uma proposta, já circulou internamente no governo e deverá ser homologada mais. Deixa eu agregar um outro setor. Você mencionou eólica, hidrogênio, eu vou mencionar o combustível do futuro, né? Que é? O senhor foi relator. Capítulo, fui relator dessa matéria. Todo capítulo relativo a biocombustíveis. Nós estamos falando do etanol, que já foi
desdobramento do combustível do futuro, de 27 a 30 a mistura. Hoje tem uma notícia já, fruto de conversa que nós tivemos com o ministro Alexandre Silveira, que é muito diligente nesse sentido, há estudo para ir a 32. No caso do biodiesel, foi uma das coisas que eu conversei ali rapidamente com a presidente Magda, há uma evolução, hoje a mistura está em 15, há uma rampa já determinada na lei e que o CNPE vai dando passos nesse sentido, e mais importante do que isso é o surgimento de duas vertentes. Eu quero frisar também, muitos ouviram, que a Petrobras está operando com o biobunker. A Magda mencionou isso. 24% de mistura já no combustível marítimo. Está colocando em Singapura. É lá que essa operação está se fazendo. A International Maritime Organization, a IMO, que é a referência do ponto de vista de navegação marítima, tem estudos já avançados nesse sentido de descarbonizar o combustível marítimo. Uma das rotas que se estuda, inclusive, tem muito a ver com o Brasil, é a rota a partir do etanol. Os estudos foram praticamente concluídos. O governo americano pediu uma moratória de 1 ano para sua análise final, tá certo? E isso está proposto para ser retomado na IMO em setembro. E o SAF, Combustível Sustentável de Aviação, que é também uma realidade muito importante. A CORSIA, que é o equivalente da IMO em termos de aviação comercial, é o órgão de referência internacional, porque o combustível lá tem que ser um combustível compatível com aqui, lá do destino, aqui da origem, para você não ter cenários distintos, também já tem toda uma previsão, e no Brasil, a partir de 2027, já há o acréscimo a querosene de aviação de 1 ponto, a partir daí numa escala até 10, somado. O Marcelo coordenou uma iniciativa muito importante, Marcelo Moraes, da Domínio, e tem na internet um espaço que eu frequento lá, tá certo? Que chama-se Monitor Energia do Futuro. E lá se sistematiza todas as portarias e decretos, todas as notícias de investimento e todos os avanços de novas unidades que estão acontecendo. Em Itajubá, abriu recentemente. Aqui em Piracicaba, na Exalc, um polo de biocombustível. A outra na Unicamp, tá certo? Então, há várias questões surgindo. Somatória, 286 bilhões de investimento só nessa vertente de biocombustível. Então, são coisas muito concretas que eu acho que estão abrindo novos cenários. Interessantíssimo. E, deputado, aí como jornalista, né? São poucos, eu não lembro de um parlamentar que esteja envolvido em 3 assuntos tão importantes como o senhor está atualmente. Bom, esteve, né? Combustível do futuro, transição e minerais críticos. O senhor só pegou assunto em relatoria de assunto super importante. Não é por mérito, é por antiguidade. Muito bem, mas só assunto realmente importante. Pablo, você mencionou a atuação da companhia no mercado americano no segmento de baterias. A ANEEL está aí se debruçando sobre este assunto, com um leilão de baterias no pipeline, ali na expectativa. A BYD vai entregar um envelope nessa história? Não faço ideia. Não faço ideia. Assim, na recente visita da Stella Li, que é nossa vice-presidente global e CEO para Américas, Europa e, enfim, a nossa principal executiva fora da China, ela endereçou uma série de compromissos, né, com o governo brasileiro e em diversos estados aqui brasileiros, né. Um desses compromissos era ligado à nossa fábrica em Manaus, que hoje monta baterias para chassis de ônibus elétricos, que a nossa fábrica em Campinas de chassis para ônibus elétricos vai ter uma expansão. Hoje a gente tem mais de 1.000 pedidos para ônibus elétricos, e essa é uma outra demanda que cresceu bastante. E essa planta de Manaus vai passar a atender também bateria estacionária. Então, esse é um plano
de expansão aqui para o Brasil, mas a gente não entrou nisso. Uma outra sinalização que ela nos deu foi o compromisso de instalar 1000 flash chargers, né, que são os carregadores ultra rápidos. Isso bem revolucionário, né? Vai atender primeiro a nossa linha premium, que é a Denza. São carregadores em que você vai com a bateria, você recarrega o carro de 20% a 80% em 5 minutos, que é basicamente encher gasolina, né, tanque de combustível, e de 20% a 97% em 9 minutos. Isso também tem uma bateria acoplada, né? Isso você não sobrecarrega a rede. Então, isso também vai exigir que a gente tenha uma produção de bateria considerável. Mas, com relação a participar de leilão, não há nada previsto no PAP aí no curto prazo. Mas esse é algo que nos Estados Unidos... Como é que é a nossa operação nos Estados Unidos hoje? A gente tem uma fábrica de ônibus, principalmente ônibus escolares na Califórnia, me esqueci a cidade agora. Não tem uma operação de carro e não deve ter no curto prazo. O clima parece não está muito bom. Não é. Inclusive, teve outra sinalização ao presidente Lula, que é a de exportar carros para o México a partir da nossa planta em Camaçari, né? Uma encomenda de 50 mil carros a partir da planta de Camaçari. Então, nosso grande negócio hoje nos Estados Unidos é o de baterias estacionárias. Com a expansão da eletromobilidade lá, esse é o nosso grande negócio nos Estados Unidos, bateria estacionária. Mas aqui no Brasil, por enquanto, nenhuma sinalização. Yuri, quando a gente pensa em transição e em uma indústria que seja verde, com uma pegada menor, um problema, uma grande dificuldade que se tem é a certificação. Estive na COP em Belém e esse foi um assunto muito presente, né? Desde segmentos mais tradicionais, por exemplo, a pecuária de corte. Como é que você vai rastrear e certificar aquilo de maneira confiável? No caso da energia, como é que se certifica, por exemplo, uma siderúrgica que se instala em Minas Gerais para aproveitar o minério de ferro e quer exportar um aço verde? Como é que é esse processo? Já há tecnologia para isso? Hoje a CEMIG sim, né, todo fornecimento dela é rastreado e certificado, né? Então hoje a gente tem o selo da IREC, que a gente disponibiliza para os nossos clientes, especialmente para o B2B, onde a gente já neutralizou em torno de 84 mil toneladas nesse longo do percurso da CEMIG sim. E todo aquele cliente que tem, né, o uso da energia renovável, a gente também atribui o certificado. Não para compor simplesmente, né, uma perspectiva de relatório ESG, mas o que a gente tem visto, especialmente, vou trazer um caso real, é um produtor de café em Minas, onde que 85% da produção dele é exportada para fora do país, é tudo produção de primeiro nível, né? Onde que ele utiliza a CEMIG SIM e recebe o certificado e leva o selo da CEMIG SIM na saca do café. Isso, de certa forma, gera um serviço de valor adicionado para ele, né? Talvez para a gente não, 90% do nosso uso de energia renovável do país, mas quando você olha uma visão de mercado para fora, eles valorizam e até atribuem uma certa valorização no café pelo uso da energia renovável. Então, acho que o que a gente vem de forma impaciente buscando, né, alinhado com o Dr. Reinaldo, né, é diversificar a nossa linha de produtos, né, não sendo uma commodity pura, acho que se viveu durante um período muito grande, se vive ainda uma educação de mercado de geração distribuída que se vende desconto. E eu acho que isso é muito pouco para o que a gente pode levar. Nós temos casos que nós estamos testando na prática de segmentos de saneamento, por exemplo, que ainda tem muito gerador na ponta. Como é que a gente consegue fazer o uso não só de baixa tensão, levar o uso da energia renovável, mas como é que a gente consegue levar um behind the meter, como é que a gente consegue levar, né, mais próximo do consumo ali, alternativas, como foi dito aqui, a questão de infraestrutura de carregamento, né, que pode ser uma solução, né? Como é que a gente consegue fazer acionamento, né, de eventualmente de dispositivos que são importantes para o cliente final, que ele consegue fazer remotamente. Hoje, quem
usufrui desse território é o setor de telecomunicações com IoT. Né? O Internet das Coisas leva uma série de aplicações no campo da eficiência energética, seja em cidade inteligente, seja vários produtos, a qual o setor de energia não se aproprie dele. Então, acho que a grande questão aqui é que nós temos que recuperar um tempo. Como é que a gente consegue reapropriar alternativas de soluções que o cliente valoriza no final, para que a gente possa levar mais soluções para o cliente, não somente energia mais barata, energia renovável, energia certificada, né? Então, acho que esse é o caminho que eu desafio sempre quando eu estou junto com o setor, como é que a gente consegue sair um pouco dessa linha tradicional, porque o cliente está carente nisso, né? Então, é um pouco distante para ele. E tem segmentos que são heavy user de energia que a gente precisa de dar solução. Muitas vezes ele não tem nem caixa para gerar modernização de planta. Quando você traz uma perspectiva de eficiência no sistema dele, isso busca também uma visão de geração de caixa, uma modernização de planta e um aumento de demanda de energia. Então, isso parece, às vezes, a eficiência reduzir a demanda, mas eu acho que no ciclo da primeira, segunda e terceira curva, isso aumenta a demanda no final, que é mais modernização e mais consumo de energia. Então, acho que o nosso grande desafio é como é que a CEMIG SIM se posiciona numa visão de levar mais soluções. O SIMREC é uma dessas soluções que já está implantada faz 2 anos. Né? Tive o prazer de entregar para o secretário da Prefeitura de Belo Horizonte, João Paulo Mena, que aqui está, o certificado. Mas o fato isso tem um valor, né, para o nosso cliente final, e a gente tem que perseguir mais soluções do que só uma perspectiva de entregar energia renovável. Bem, já que o que se está vendendo é bom, tem que fazer barulho mesmo. Agradeço demais, deputado Arnaldo Jardim, Pablo Toledo e ao Yuri Mendonça por esse debate interessantíssimo sobre transição e sobre o futuro da energia.